esta segunda parte que nós trazemos para os irmãos da meditação do capítulo 3 de Efésios, nós vamos partir do versículo 10 em diante. Na primeira parte nós falamos do primeiro versículo até o versículo 9, falamos sobre a experiência inconfundível de Paulo, como Paulo sendo o prisioneiro de Cristo Jesus, que recebeu as revelações pelo Espírito, a revelação do mistério de Cristo Jesus, que é Cristo habitando no homem, que pela fé aceita a mensagem do Evangelho, e habitando também na igreja, e sendo a igreja co-herdeira com Cristo Jesus e com o povo de Israel, para que possa herdar as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. E agora, Paulo, então, no versículo 10 em diante, nos fala sobre a importância da igreja no processo de evangelização. A intercessão da graça, diz ele no versículo 10, a intercessão dessa graça que era agora mediante a igreja, multiforme sabedoria de Deus, se torna conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Ora, Paulo está dizendo que a igreja que foi feita corpo de Cristo Jesus, pela habitação do Espírito de Deus na igreja, foi dado isto pela graça de Deus. Não é por mérito que a igreja alcançou a condição de ser corpo de Cristo. Não, foi a graça de Deus, o favor imerecido de Deus que concedeu isto à igreja, que somos nós. E ele diz então que a igreja, ela foi manifesta nas regiões celestiais. Ela se tornou conhecida dos poderes celestiais e das autoridades celestiais, e quando nós buscamos os originais, nós podemos perceber aqui que ele está falando das forças celestiais, das hostes angelicais de Deus e também das hostes da maldade. A igreja foi revelada neste âmbito, no âmbito espiritual, para que conhecessem então o dom de Deus, a dádiva de Deus a Cristo Jesus, que é o novo corpo que foi apresentado através da igreja. E Cristo, sendo cabeça, é que rege, governa a igreja. E Paulo está dizendo no versículo 11 que, olha, isto foi feito pelo plano eterno de Deus. Plano eterno que foi realizado em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é através desse plano é que nós podemos ter livre acesso ao nosso Deus. Nós temos esse livre acesso ao nosso Deus, porque foi através desse plano que Deus realizou através de Cristo que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. E isto ele faz através da fé em Cristo Jesus. Então, por intermédio de quem tivemos livre acesso a Deus e em confiança pela fé, conforme ele nos fala. Então, em razão disso, em razão de que o mistério da igreja, que é Cristo Jesus na igreja, sendo a igreja corpo de Cristo, foi revelado para os poderes celestiais. E agora, os anjos procuram olhar atentamente, ouvir atentamente o desencadear de todo esse mistério. E a cada ato da história em que a igreja avança, as regiões celestiais, elas estão atentas, olhando para esse mistério. E por isso nós agora devemos caminhar, devemos andar a cada dia
em confiança, porque em razão disso, por Cristo Jesus, por Deus ter feito isto em Cristo Jesus, nós temos esse livre acesso ao nosso Deus. E em razão da fé, nós não podemos agora mais desanimar. Mesmo com tantas tribulações como Paulo estava passando. Há muitos estudiosos que falam que o espinho na carne de Paulo era uma doença. Se foi uma doença, ele estava preso, encarcerado e fraco. E essas tribulações que ele passava, ele diz então no versículo 13, que era em favor da igreja, para que a verdade do evangelho fosse mantida e ele permanecesse fiel e não negasse aquilo que ele havia pregado, porque ele estava algemado, estava preso em razão do que ele pregou. E se ele negasse o que ele tinha pregado, ele seria liberto. Se ele negasse que Cristo Jesus é o Rei dos Reis, que Cristo Jesus era Senhor, ele poderia então se livrar das prisões. Mas ele manteve a sua mensagem. Ele manteve aquilo que ele estava pregando. E por isso ele diz, olha, essas minhas tribulações são em favor de vocês. E é para a glória de vocês. E agora, vocês devem seguir. Seguindo também o meu exemplo como um pregador, mas seguindo também na prática daquilo que ele havia pregado. Porque Cristo Jesus habita em nós. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo Jesus, que ele disse que era necessário ele voltar aos céus para que o Consolador pudesse vir. E por isso, habitando em nós, nós agora temos um compromisso de permanecer firmes no Evangelho que nós aprendemos, no Evangelho que nós recebemos. Em razão disso, Paulo diz que ele tem um compromisso com uma vida de oração, uma vida de intercessão por todos os cristãos. Ele diz, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Não sabemos aqui se essa referência à família dos céus, ele pode estar fazendo referência àqueles que já morreram e estão nos céus, ou se são as hostes celestiais consideradas também família nos céus. Mas nós temos a plena certeza de que quando ele faz referência à família na terra, essa família é a igreja. Essa família somos nós. E por isso ele diz que se ajoelha diante do Pai. E ele ora pedindo para que fosse despertado ânimo e vigor na igreja. Ele diz no versículo 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele o fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo. Ora, imaginem Paulo, preso, possivelmente doente, fraco, e agora numa prisão, escrevendo uma carta àqueles que estavam gozando de liberdade. Talvez se nós fôssemos escrever essa carta, nós poderíamos escrever utilizando o linguajar de Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, pela compaixão de Deus, que intercedam por mim, para que eu seja fortalecido, para que eu seja liberto desse cárcere, para que as algemas sejam tiradas e eu possa ir e pregar livremente o Evangelho. Mas não foi isso que Paulo fez. Paulo ora pedindo a Deus que fortaleça aqueles que estavam recebendo a sua mensagem. Em nenhum momento ele pede para que ele seja livre, para que lhe caiam as algemas, para que ele seja restabelecido da sua saúde. Ele não faz nenhum pedido nesse sentido.
mas ele pede para que nós, que recebemos essa mensagem, sejamos fortalecidos. Isso mostra o amor daqueles que são discipuladores pelos seus discípulos. Nós devemos orar por aqueles que vão receber a mensagem, pedir que Deus possa fortalecer no íntimo deles com o poder da palavra de Deus, que a palavra não seja perdida como foi perdidas algumas das sementes lançadas na parábola do semeador. Homens que ouviram a mensagem, mas não tiveram persistência na mensagem, não tiveram a prática daquilo que aprenderam, exatamente por não perseverar na fé. E Cristo Jesus diz que quem o ama é quem ouve e pratica. Quem apenas ouve e crê, mas não pratica aquilo que Cristo Jesus ensina, este não tem a fé, verdadeira fé genuína. Neste não germinou a mensagem do Evangelho e neste o Espírito Santo de Deus não fez morada. É preciso que nós possamos ser fortalecidos e o Espírito Santo, então, habite em nós. E ele continua dizendo que a oração dele é para que sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser, no nosso espírito, né? Por meio do Espírito de Deus. Ou quando olhamos essa palavra traduzida aqui como espírito, ele diz apenas pneuma e não sabemos exatamente se ele estava falando do espírito do homem ou do espírito de Deus. Mas foi colocado aqui, pode olhar na sua Bíblia, deve estar Espírito com letra maiúscula, mas não está Espírito Santo. Mas de qualquer forma, seja referindo-se ao Espírito de Deus ou ao nosso espírito, ele fala daquele que é filho de Deus, daquele em que o Espírito de Deus já se fundiu com o nosso espírito e agora ele clama, ele testifica, Abba, Pai. Ele agora é o penhor, a garantia que nós temos, mas está amalgamado ao nosso espírito. E por isso, nós temos a ação do Espírito de Deus e ele continua dizendo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Para que Cristo tome conta agora das nossas emoções. Que Cristo tome conta da nossa consciência. Que Cristo tome conta de todo o nosso intelecto e de todo o nosso agir, mediante a fé. E por isso ele diz, agora eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender. E ele fala isso agora, compreender a respeito de Cristo Jesus. Ele diz, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento ou o conhecimento. Paulo está dizendo, olha, que vocês possam compreender a largura do amor de Cristo Jesus. Na sua largura, ele abrange, ele alcança todos os homens. Não somente os judeus, mas os gregos, os romanos, os bárbaros, os citas, como ele diz em outra parte. Todos os homens, pela largura do conhecimento de Cristo, são alcançados. Pelo cumprimento nós poderíamos inferir que desde a eternidade, onde se iniciou o mundo, até a eternidade por onde nós haveremos de passar na presença do nosso Deus eterno. A eternidade não tem início e nem fim. E esta é a largura do amor de Cristo Jesus. Porque foi antes da fundação do mundo que o nosso Deus então estabeleceu no seu plano
a salvação para nós, estabeleceu também para para todos os tempos aqueles que haveriam de serem salvos através da fé em Cristo Jesus. E ele nos diz a profundidade. Nós estamos, ou a altura e a profundidade, né? Na profundidade nós podemos pensar, olha, o amor de Cristo é tão profundo que a Bíblia nos diz que depois que ele morreu, ele desceu às cadeias para pregar aos espíritos em prisões. E essa profundidade desse amor é que nos dá o alicerce, que nos dá então um firmamento para que nós possamos continuar crendo e inabaláveis. Por isso Paulo aqui diz também sobre estar arraigado e alicerçado. E ele continua dizendo então da altura. Foi necessário que Cristo Jesus descesse dos céus para que pudesse vir até a terra, para que aqui, como homem, ele passasse por tudo que ele passou para demonstrar o seu amor para conosco. Então, tudo isso que nós aprendemos agora com Paulo, mostrando a respeito da sua motivação para ser um missionário, a sua motivação para pregar, nós devemos aplicar nas nossas vidas de duas formas. Aplicando na nossa vida para que possamos atentar para o Evangelho, para que possamos ver atentamente, aprender e praticar o Evangelho, mas também para que nós possamos levar essa mensagem às outras pessoas. E ele diz então para que nós possamos conhecer o amor de Cristo. Esse conhecer aqui ele seria melhor traduzido para se fôssemos para experimentar o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Ora, se ele excede o conhecimento, não há como nós conhecermos, mas tem como nós experimentarmos. O conhecimento pela prática. A palavra no original, ela nos dá esse entendimento, que é o conhecimento pela prática. Seria então como experimentar. E nós devemos experimentar esse amor de Cristo Jesus. Experimentar nas nossas vidas, como nós dissemos há pouco, pela prática, mas também por levar a outras pessoas. E isto tudo para que possamos ser cheios da plenitude de Deus, para que Deus possa habitar completamente no nosso ser, para que nós sejamos plenamente satisfeitos com Deus nas nossas vidas, para que Ele possa estar sempre presente nas nossas vidas, para que nós possamos levar então esta mensagem a outras pessoas, demonstrando a mesma paixão que Paulo demonstrou como um missionário, que nós também possamos demonstrar levando a outras pessoas. Ele finaliza esse capítulo 3 dizendo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ou seja, Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou que possamos pedir a Cristo Jesus, pedir a Deus. Ele diz, olha, esse que tem poder para mudar completamente as nossas vidas, esse que tem poder para atender às nossas necessidades. Ele diz então, finalizando o versículo 21, a Ele a glória na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que Deus possa nos abençoar, que Ele nos dê cada dia mais fortalecimento no nosso espírito, no íntimo do nosso ser,
através do Espírito de Deus, para que Cristo Jesus habite em nós, para que nós compreendamos a plenitude de Deus, possamos compreender a ação de Cristo Jesus, para que possamos sondar, para que possamos então ir em busca das riquezas de Cristo Jesus, que Ele tem reservado para o seu povo, que Ele tem reservado para mim, tem reservado para você. E que possamos compreender isto. E que o nosso coração seja um coração voltado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso coração seja voltado, assim como Davi dizia que a sua alma ansiava e suspirava, assim como a corça suspira por águas, que nós também possamos suspirar pelo nosso Deus. O Deus que é tão cheio de graça e tem revelado ao longo do tempo o seu Evangelho. E nós temos compreendido e podemos hoje nos voltar para Ele. Que o Senhor possa nos abençoar e que Ele nos dê dias de verdadeira comunhão com o nosso Deus. Amém.